Alguma vez já bateu aquela curiosidade de como um computador que no fundo, mas bem no fundo mesmo, só entende ligado e desligado, consegue fazer contas super complexas? Sabe, de uma sominha básica até simulações científicas gigantescas? Pois é, a resposta para isso é uma série de sacadas geniais que transformaram esses simples interruptores em verdadeiros cérebros matemáticos. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? Como é que a gente pega um conceito tão simples, um zero ou um, e transforma isso em todo o universo da matemática? A resposta, bom, ela está na forma como os computadores são pensados, no seu nível mais básico, resolvendo problemas que parecem simples, mas que na verdade exigiram soluções muito engenhosas. Para a gente entender isso, vamos começar com a primeira peça desse quebra-cabeça, um componente super especializado que fica, bem no coração do processador. Pensa na ULA, ou ALU em inglês, como se fosse a calculadora de bolso do processador. É para lá que tudo vai. Os outros componentes, tipo a memória, trabalham para entregar os números para ela, a ULA faz a conta e pronto, devolve o resultado. É ali que toda a mágica da matemática acontece. Funciona mais ou menos assim. A ULA pega os números de uns espacinhos de memória ultra rápidos, chamados registradores, pensa neles como se fosse a mesa de trabalho do processador, sabe? Aí, a unidade de controle dá a ordem. Ei, soma esses dois aí, ou agora subtrai. A ULA faz o cálculo, devolve o resultado para outro registrador e ainda levanta uma bandeirinha, um flag, se algo deu errado, tipo se o resultado ficou grande demais e não coube no espaço. Certo. Agora a gente encara o nosso primeiro grande desafio. No mundo que só tem zeros e uns, como é que a gente representa um número negativo? Não tem um botãozinho de menos ali no meio. A primeira ideia que vem na cabeça, a mais intuitiva, é usar o primeiro bit, aquele lá da ponta esquerda, só para indicar o sinal. 0 para positivo, 1 para negativo. O resto dos bits mostra o valor do número. Parece simples, né? Para o número 18, por exemplo, a gente teria uma versão positiva e uma negativa, só trocando aquele primeiro bit. Então, o problema é que essa simplicidade toda esconde duas armadilhas gigantes. Primeiro, a gente acaba com duas formas de escrever o número zero, um zero positivo e um zero negativo. Isso computacionalmente é um desperdício. E segundo, a ULA ia precisar de circuitos muito mais complicados só para decidir se era para somar ou subtrair, dependendo dos sinais. E isso deixaria tudo mais lento e mais caro de fazer. E aqui que entra uma das soluções mais bonitas e elegantes da computação. Em vez de seguir essa ideia mais óbvia, os engenheiros criaram um sistema chamado complemento de dois, que, olha, resolve os dois problemas de uma vez só. Se a gente olhar essa tabela, a genialidade da coisa fica muito clara. Primeiro, repara que no complemento de 2 só existe um zero. Acabou. Aquele zero negativo que era um problema simplesmente sumiu. E a segunda vantagem, que talvez seja a mais importante, é que agora a subtração vira uma adição. Para subtrair 2, por exemplo, o computador simplesmente soma menos 2. E o que isso significa na prática? Que o processador pode usar o mesmo circuitinho eletrônico para as duas operações. Isso economiza espaço, velocidade, complexidade, é uma solução incrivelmente eficiente. E o mais bonito disso tudo é como é simples transformar um número no seu negativo. É um truque de 2 passos. Primeiro, você inverte todos os bits. Onde era 0 vira 1, onde era 1 vira 0. E depois você soma 1. Só isso. É um algoritmo super simples que o hardware executa numa velocidade absurda. Ok, números negativos. Problema resolvido. Mas e os números que não são inteiros? E aqueles números gigantescos, astronômicos? Ou os que são microscopicamente pequenos? Como um computador conseguiria representar um número como este aqui, com tantos dígitos? Usar aquele sistema de inteiros que a gente viu seria impossível, ia precisar de bits demais, não ia caber. E do outro lado da moeda, um número minúsculo com um monte de zeros depois da vírgula. Fica claro que a gente precisa de um outro sistema para conseguir lidar com essa variedade imensa de valores. Então, essa é a grande questão. Como é que um sistema só consegue representar tanto a escala de galáxias quanto a escala de átomos? A resposta, por incrível que pareça, vem de um truque que muita gente aprendeu na escola. Lembra das aulas de ciências, da notação científica? A gente usava para simplificar números muito grandes ou muito pequenos. A gente separava os dígitos importantes, a parte significativa, e usava uma potência de 10 para dizer onde a vírgula deveria ir. Pois então, os computadores fazem a mesmíssima coisa, só que em binário. Em vez de usar uma potência de 10, eles usam uma potência de 2. E esse sistema ganhou o nome de ponto flutuante justamente porque a vírgula, que no caso é um ponto binário, pode flutuar para qualquer posição, dependendo do expoente. Então,
Qualquer número de ponto flutuante é quebrado em 3 pedacinhos. Primeiro, um bit de sinal igual ao que a gente já viu. Depois veio o expoente, que funciona como se fosse o zoom do número. É ele que diz se o número é gigante ou minúsculo. E por último, o significando, que são os dígitos importantes, a parte da precisão do número. Combinando esses três, um número limitado de bits consegue representar uma variedade quase infinita de valores. Quando a gente para e olha para trás, percebe que aquilo que parece ser um simples cálculo no nosso dia a dia, na verdade é sustentado por soluções matemáticas que são, nossa, incrivelmente elegantes. Vamos só recapitular as 3 grandes ideias. Primeiro, a ULA, a calculadora dedicada do processador. Depois, o complemento de 2, aquele truque genial que faz a soma e a subtração serem a mesma coisa. E por fim, o ponto flutuante, a notação científica em binário que permite viajar da escala atômica até a cósmica. Cada uma delas é uma resposta brilhante para um desafio fundamental. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar. Por trás das telas, dos cliques, a tecnologia está cheia dessas otimizações invisíveis. Que outras soluções engenhosas estão aí, em silêncio, fazendo todo o nosso mundo digital funcionar? A resposta muito provavelmente é ainda mais fascinante do que a gente imagina.